Boa noite, graça e paz, igreja. Sejam bem-vindos a mais um culto semanal da nossa igreja, Conexão Primeira em Mauá. E é um prazer estar aqui mais uma semana com vocês, a gente poder junto louvar o nosso Deus, cultuar o nosso Deus e ter esse momento, né, em comunhão, mesmo que cada um em suas casas, mas a gente está aqui junto, né, no mesmo espírito, buscando ao Senhor, e que seja um culto bem agradável, que seja um culto que fale aos nossos corações, né? E eu quero lembrar vocês que aos domingos nós temos nosso culto presencial, às 18h30, não precisa fazer inscrição, lembrando que a gente está seguindo todos os protocolos, né? Estamos com distanciamento, usando máscara, álcool em gel, e você é o nosso convidado para estar lá aos domingos, às 18h30. É um culto presencial. E eu quero agora, junto com vocês, ler um versículo que está em Salmo 59:16. É um versículo que diz assim: Mas eu cantarei louvores à tua força, de manhã louvarei a tua fidelidade, pois tu és meu alto refúgio, meu abrigo seguro nos tempos difíceis. Então, que a gente possa ter isso em nosso coração, que o Senhor, Ele é o nosso alto refúgio, né? A gente já tem que ter isso no nosso coração, assim, quando nós acordamos pela manhã, louvar o Senhor, agradecer, lembrar da fidelidade dEle. Vivendo tempos difíceis todos nós estamos vivendo esse tempo difícil. Então, que nós possamos buscar isso e cantar louvores ao Senhor, buscar ao Senhor em agradecimento, porque a nossa vida depende totalmente do Senhor. O nosso dia está nas mãos dele. Então, quando a gente acordar, que a gente possa louvar ao Senhor, agradecer a ele por tudo que ele tem feito, lembrar da fidelidade dele e lembrar que ele é o nosso alto refúgio. Que esse culto venha falar ao seu coração. Hoje o tema é Perseverando no Chamado, vai ser o pastor Júnior que vai estar pregando, e que isso venha falar ao teu coração, assim como já deve ter falado no coração do pastor Júnior. E eu quero agradecer por este culto, agradecer por cada um de vocês que está aqui conosco, e vamos orar, entregando esse culto ao Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigada, Senhor, pela tua presença em nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos dá essa oportunidade de estarmos aqui servindo ao Senhor, de estarmos louvando ao Senhor. Pai, porque isso é um privilégio que o Senhor nos dá. Obrigada, Senhor, pela tua presença em nossa vida. Pai, eu quero entregar este culto em teu altar, para que o Senhor receba como adoração ao Senhor, que o Senhor receba os louvores, Pai, que o Senhor esteja recebendo, Pai, a nossa adoração, que o Senhor esteja, Senhor, recebendo os nossos sacrifícios e louvores, e que o Senhor venha abençoar, que tudo seja para a tua glória, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, nos capacitar, Senhor, e nos dirigir, Pai, para que tudo venha a ser para a tua glória, que teu nome venha a ser glorificado, exaltado, Senhor, porque só o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração do nosso coração, que possa ir para ti. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é fiel. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está conosco em todo o tempo, Pai. Louvado seja o teu nome, que o Senhor use os louvores, que o Senhor use a vida do pastor Júnior, que vai trazer a mensagem, Pai, e que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha impactar com a tua palavra, Senhor, os nossos corações, e que nós possamos, Pai, edificar, Pai, vidas através de glorificar o teu nome em todo o tempo, Pai. Obrigada por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos agora para um louvor com o Márcio. Amém, a graça e a paz. Boa noite, Mauá. Conexão Mauá. É Tudo sempre bem? bom, viu, Denise, estar com vocês. É um prazer para a gente agradece muito e louva muito a Deus pela sua vida, por você estar conosco, nos ajudando. Deus tem usado muito sua vida através dos louvores. Amém, Denise. Não vejo a hora de cultuar com vocês em um domingo. E logo, logo, em breve, nós estaremos aí, em nome de Amém. Jesus. Cantando, salmodiando o que foi lido em Salmos, né? Então, a maravilhosa graça de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Vamos cantar?
maravilhosa graça do Senhor nos alcançou. Aleluia. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e o deixa maravilhado, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, pelo amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha vida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, pelo amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. É quem traz paz ao cal dos homens, é escudo aos indefesos, o Rei da glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, pelo amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Ele é digno. Vamos profetizar nessa noite? Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Mais uma vez. Maravilhosa graça, pelo amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou, porque hoje livre sou, porque hoje livre sou. Essa maravilhosa graça me alcançou, porque hoje livre sou.
Aleluia! Essa é a maravilhosa graça de Deus que nos alcançou sem merecer. Ele nos deu a vida. Ele nos deu a vida eterna, esse ar que respiramos, pelo poder do amor de Deus. Amém? Luciana, Deus abençoe, Luciana. Amém, irmão. Deus abençoe você também. Graça e paz, igreja, boa noite. Vamos estar indo para os nossos dízimos e ofertas. Vamos estar abrindo nossas Bíblias em Malaquias 3:10. Assim diz a palavra do Senhor: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Não tem coisa melhor na igreja do que servir e fazer a vontade do Senhor. Vamos estar contribuindo, né, irmãos, com nossos dízimos e ofertas, porque não tem coisa melhor do que devolver um pouquinho daquele que Deus tem nos abençoado, que Deus tem feito pelas nossas vidas. Em meio a tanta crise, o Senhor não tem deixado faltar o pão de cada dia. A nossa conta do Bradesco, né? E também tem a chave Pix, é o CNPJ da igreja, irmãos, tá ok? Então vamos estar orando, agradecendo os nossos dízimos e as nossas ofertas e as bênçãos e as vitórias que Deus tem nos dado, amém? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, te agradecemos pelo teu amor, o teu carinho, a tua imensa e soberana misericórdia. Consagramos diante do teu altar os dízimos e as ofertas. Que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja multiplicando, que o Senhor esteja dando sabedoria para quem for administrar os dízimos e as ofertas. Que o Senhor nos capacite a cada dia mais a fazermos e a honrarmos somente a tua única, perfeita e soberana vontade. É o que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, agora eu passo a palavra e mais um momento de louvor com o irmão Márcio. Amém. Obrigado, Luciana. Que Deus continue abençoando a sua vida, minha irmã. Ele é digno de toda a honra e toda a glória. É esse Deus que nós vamos louvar nessa noite. Amém? Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Vamos cantar? Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Não há outro
igual a ti, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Essa próxima música, eu gosto muito dela de cantar, que ela fala do poder do amor de Deus. É um poder imensurável, esse amor. Ele nos abraça, ele nos acolhe. É esse amor que é o amor verdadeiro. É um amor puro, real. Esse é o amor de Deus. E logo nós queremos ver o nosso Deus face a face. Amém? Você também quer? Aleluia. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra teu lado estar. Espero em ti e subo como águias nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Nos renova, Senhor. Vem renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, Senhor, junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Junto a ti, Senhor, junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito,
contigo voarei no poder do teu amor. Aleluia, Pai, obrigado, Senhor. Porque, Senhor, nós podemos sentir a Tua presença nessa noite, Senhor Jesus. Nós queremos, Pai, todos os dias estar sempre próximo, junto a Ti, Senhor. Porque é em Ti que nós encontramos a esperança. É em Ti, Senhor, que nós encontramos a fortaleza. É em Ti, Senhor, que nós encontramos o verdadeiro amor. Receba o nosso louvor, a nossa adoração nessa noite, Pai, para a honra e a glória do Teu santo nome, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus, Pastor Júnior. Amém. Que louvor gostoso, Márcio. Paz do Senhor, Amém. igreja. Obrigado, Márcio, por esse louvor. Amém. Deus é maravilhoso. Deus é aquele que nos transforma. Deus é aquele que nos leva, né, a permanecer, a prevalecer na perseverança. Vai ser o tema da nossa mensagem hoje, né? Que é praticamente isso que o Márcio está cantando, né? Perseverando no chamado. A gente tem um chamado, todo cristão, independente dele ter um ministério ou ele estar, né, desenvolvendo um ministério junto à igreja, independente disso, uma vez que ele está em Cristo, ele tem uma missão. E a gente vai falar um pouco hoje sobre isso, sobre você perseverar no seu chamado. Um cristão, ele tem que perseverar, ele tem que entender, ele tem que ouvir a voz de Deus, ele tem que entender a voz de Deus, né? Ele tem que estar atento a isso. Então, gostaria de convidar vocês, igreja, a gente poder analisar um pouquinho essa situação, perseverando no chamado. Esse é o tema da nossa mensagem hoje. Eu vou usar um texto que está lá no livro de Judas, né? A Epístola de Judas. O livro só tem um capítulo e ele tem ali, então, nesse capítulo ele tem o versículo 1 ao versículo 25. Nós vamos falar um pouco do versículo 17 ao versículo 23, que é onde Judas dá uma chamada ali à igreja, aos santos, né? Para estar, então, perseverando no seu chamado. Diz assim o texto, o versículo 17. Versículo 17. Todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês, nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o espírito. O 20 diz assim: edifique-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. O 21, mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo os levante para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam. E o 23, a outros salve-nos, arrebatando-os do fogo. A outros ainda, mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Amém? Esse é o texto que a gente vai olhar hoje para esse tema que a gente está falando aqui, que é você viver perseverando no seu chamado. Bem, vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, eu quero te louvar e bendizer o teu santo nome. Obrigado, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia. E obrigado, Pai, porque diante do seu texto, o Senhor é que nos revela e nos ilumina aquilo que devemos ter no coração. Então eu peço ao Senhor Espírito Santo que o Senhor nos leve a entender e a poder ter no nosso coração o entendimento e a sabedoria desta palavra. Nos ajuda, Senhor Espírito Santo, para que o seu nome seja glorificado. Amém. Amém? Então, temos aqui uma das menores epístolas do Novo Testamento. Então, Judas é uma carta muito semelhante com a segunda Pedro, a carta de 2 Pedro. O segundo capítulo de 2 Pedro é extremamente similar à epístola de Judas. Então, se você ler
No segundo capítulo ali da carta de Pedro, você vai ver que é semelhante à carta de Judas. Essa carta, ou essa epístola, ela foi escrita entre 70 e 80, logo após a morte do Senhor Jesus. Seu autor é Judas, irmão de Tiago, meio-irmão de Jesus e filho de Maria e José. Lá em Mateus, no capítulo 13, versículo 55, alguns perguntavam: não é esse o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas? Então Judas aqui, alguns falam meio-irmão de Jesus, porque ele era filho de Maria e José. Então, esse Judas não se refere ao Judas Iscariote. Nesta época era muito normal, muito comum esse nome Judas, mas esse aqui não é o Iscariote, lembrando. Judas, em sua epístola, ele tem um propósito muito claro. Ali no versículo 3, na parte B, Judas diz assim: senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhem pela fé. Isso aqui é praticamente o centro da epístola aqui de Judas. Judas está nos chamando, nos dizendo: fiquem firmes, persistam. Olha o que ele está dizendo: eu insistindo que vocês batalhem. Então, Paulo não. Judas, ele traz essa ideia de tudo que nós formos fazer em nossa vida, nós temos a confiança e a certeza de quem está com nós. Por isso, nós podemos batalhar por esta fé que é dada através do Espírito Santo, né? Essa fé, ela será útil para combater os erros cometidos no passado e também nos dias de hoje. Se você olhar lá no versículo 5 e versículo 7, você vai ver que Judas está falando a respeito dos anjos, da queda dos anjos, e também da queda de Sodoma e Gomorra. Né? Os anjos que caíram, um terço dos anjos que caem, Sodoma e Gomorra é destruída pela desobediência. Então, estes nos demonstram a sua desobediência a Deus. Judas está mostrando para nós que os anjos em sua desobediência caíram. E Sodoma e Gomorra, em sua desobediência, foram destruídas. A atenção que ele está nos chamando aqui é para que nós possamos observar esse fato, né? Quando ele mostra os anjos e um povo ali, Sodoma e Gomorra, que foram totalmente destruídos. Versículo 17, ele está nos lembrando, né? Lembrando que estamos em guerra. Nós estamos em guerra espiritual, né? Uma guerra que você vê, às vezes, muitas famílias tendo problemas, igrejas com problemas, marido e mulher com problemas, pais e filhos com problemas. Tudo isso é uma guerra espiritual, que muitas vezes nós não olhamos para isso dessa forma. Nós achamos que é uma desobediência do filho, ou é porque a esposa brigou com o marido, mas não é. Tudo isso são ataques para se destruir a obra de Deus. Então, o que Judas está nos trazendo a lembrar aqui é que nós estamos em guerra. Ele não atribui a si mesmo, ali no versículo 17, o apóstolo faz uma referência aos apóstolos de Cristo. Ele não se dirige a ele mesmo como um apóstolo. Ele diz: todavia, amados, lembre-se do que foi dito pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele chama a atenção que quem está pregando é ele, orientado pelos apóstolos e que foram orientados por Cristo. E hoje nós temos essa mesma orientação. Quando você tem a leitura do Evangelho e a oração, você tem a orientação do Espírito Santo. Não tem como você ler a Bíblia por ler e dizer que você é um cristão. Se você não ora e não discerne aquilo que lê, não discerne aquilo que está na Bíblia, Judas está dizendo, você está se complicando, né? Então os apóstolos pregavam a palavra de Deus e Judas está advertindo para o cuidado daquilo que não tem o Espírito, né? Aqueles que não têm o Espírito, mas que estão no nosso meio. No versículo 19, a parte B, ele fala exatamente isso. Que as pessoas que estão entre nós e que não têm o Espírito, mas que se dão a entender que são espirituais. Aí você pode pensar assim, mas como eu vou saber quem são essas pessoas? Lendo a Bíblia, analisando os textos bíblicos, orando, buscando a Deus, buscando o Espírito Santo, você vai ter esse discernimento. Ninguém pode ter um discernimento da parte de Deus se não o busca. Então é exatamente isso que Judas está nos mostrando aqui. Aquelas pessoas, no versículo 9, a parte B, ele está dizendo, eles não têm o Espírito, mas ele está entre nós. Essas pessoas estão entre nós, né? Lembrar a palavra nos ajuda a permanecer no Senhor, pois no Antigo Testamento o Senhor já orientava
a Moisés, lá em Deuteronômio, no capítulo 6, versículos 7 e 9, o Senhor está dizendo a Moisés, praticamente, que Moisés deveria colar os textos, colar a lei na testa das crianças, nos braços, pendurar nos pescoços, colocar nos batentes da porta, né? A hora que vai passar pelo portão, cole no portão, em todo lugar. Diz assim o texto, lá em Deuteronômio 6, versículos 7 e 9, diz assim, ensine-as com persistência a seus filhos. Ensinar aqui é a palavra, a lei de Deus, a ordem que Deus tem. Ele continua, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando você vai almoçar, jantar, tomar um café, fazer algo com seus filhos, fale sobre a Bíblia, fale sobre a palavra. É o que Deus está orientando Moisés. E ele continua, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Olha que legal. Você vai dormir, ora pelo teu filho. Fala para ele da palavra de Deus. Ele se levantando, ora com teu filho, ora com a tua esposa. Você tem orado com a sua esposa? Você tem orado com o seu esposo? Você tem orado com os teus filhos? Está aqui, o Senhor está falando na Deuteronômio para Moisés. Moisés, não pare de fazer esses atos. Não pare, porque isso vai mostrar que você está em mim. Então, o que Moisés aqui está ouvindo do Senhor é exatamente isso. E ele continua, ele diz, amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as, olha lá, na testa. Escreve-as nos batentes das portas de sua casa, em seus portões. Deus está esclarecendo a Moisés aqui que a palavra de Deus ela deve ser dita dia após dia, minutos a minutos. Nós devemos inalar e exalar a palavra de Deus dia e noite. Sabe? É você inspira e inspira, é só palavra. É o que Deus está falando para Moisés. E é o que a mesma situação que Judas está nos trazendo aqui. A orientação que ele está nos dando contra essa guerra que nós vivemos espiritual é combatê-la com a palavra. É combatê-la com a oração. É combatê-la com a presença do Espírito Santo. Não há outra condição. Então, Judas, ele traz essa ideia para mim e para você. Isso, eu dei um texto aqui, olhando para o texto de Judas, e eu dei um texto olhando para Deuteronômio. O Senhor fez a mesma situação com Moisés. E hoje ele me orienta, porque esses textos aqui parece que eles são o jornal de amanhã. Não vou falar nem o de hoje, de amanhã. Vai ainda ser lançado. Já está aqui para mim e para você. Analisarmos esses textos, pensarmos um pouco mais. Como tem sido o seu dia diário com sua família? Em questão de oração e estudo da palavra de Deus. Ele continua então, Judas nos lembra que, no final, muitos seguirão o desejo da sua carne. Ele diz, seus próprios desejos ímpios. O versículo 18, a parte B. Fala exatamente isso. Muitos vão seguir o desejo do seu próprio coração. E dependendo, se você não tiver o conhecimento e o discernimento da palavra de Deus, você vai cair na mesma. Mas aquele irmão é tão antigo de igreja, isso não quer dizer nada. Se ele não tem uma vida de oração, se ele não tem uma vida de estudo da palavra, ele pode estar 100 anos na igreja. Ele não é um homem do Espírito Santo. Porque não tem como você dizer que você segue a Deus e não tem fome da palavra dele. Não tem como você dizer que você é um homem de Deus e não busca a face dele em oração. Não tem como você dizer isso. Não tem. Então, isso é seguindo o curso deste mundo. O que ele está dizendo aqui no 18b é que esses homens tinham seus desejos ímpios porque seguiam o curso do mundo. Muitas pessoas, às vezes, na igreja falam isso pra gente. Ah, mas você viu o irmão que aconteceu? Você viu aquele irmão que fez? Você viu aquele fato da igreja? Isso não me assusta quando eu leio esses textos. Porque Judas está dizendo que isso está no nosso meio. Isso não deveria assustar você. Mas isso deveria te dar temor e tremor se você não tem um fundamento na palavra, se você não tem um fundamento nas orações. Porque isso faz falta para todo filho de Deus. Amém? Outro ponto que a gente olha aqui é os fundamentos para uma vida cristã. Quais são os fundamentos de uma vida cristã? Edifiquem-se, ele diz. Esse edifiquem que ele está dizendo aqui, praticamente ele está dizendo, continuem a construção. Mas que construção? Construção da igreja, que sou eu e você. A construção, pois estar na igreja não é algo para ficarmos inertes, parados, mas sim em obras constantes. A igreja era uma obra constante.
Como diz um escritor, Werner de Boer, ele diz assim: a igreja não é um local de visita, mas é um local de obras. Esse escritor ele deixa isso aqui para a gente entender um pouquinho, junto com essa carta ou essa epístola aqui de Judas. Judas está dizendo exatamente isso. A vida cristã, o fundamento do cristianismo está na oração e na palavra. Esse é o fundamento da vida cristã. Então, se você tem uma vida diária de oração, de persistência na palavra, você deve estar então caminhando para o fundamento verdadeiro da vida cristã. Porque é isso que o Senhor nos ensina aqui na epístola de Judas. Cuidado, mas também vigiem, né? Tenham meus fundamentos, que é a oração e a leitura. E ele fala também sobre a santíssima fé, o versículo 3, a parte B. Ele diz assim: isso é a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. É interessante porque eu e você gostamos, e isso é muito bom sabermos que estamos em um processo de santidade, de santificação. Lembrando que quem faz isso na minha vida e na sua vida é o Espírito Santo. Isso não é algo de você ou de mim, mas isso acontece com a leitura do Evangelho e com as orações. Então, é exatamente isso que Judas está dizendo. A santíssima fé foi entregue aos santos, a mim e a você. Senti que era necessário, ele diz lá no versículo 3, a parte B, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé, de uma vez por todas, confiada ao santo. É interessante esse insistindo que ele diz aqui, porque já vinha muito sobre isso desde a época quando eles caminhavam com Jesus. Quando eles conheceram, tinham o Jesus com eles aqui em carne e osso, que ele era 100% homem e 100% Deus. E o que Judas está trazendo aqui a nos entender é exatamente isso. Ele insiste que nós batalhasse, que nós guerreasse, fôssemos para cima. E muitas vezes, meu irmão e minha irmã, igreja amada de Cristo, nós esmurecemos, entristecemos e muitas vezes nem ler a Bíblia nós já não estamos mais. Nós já não queremos mais ler a palavra de Deus. Eu vi um texto aí esses dias, às vezes eu abro meu celular aqui e olho, que texto lindo, que texto bonito. Mas você para refletir sobre o texto? Você para olhar para o contexto daquilo que você está lendo? Né? Ou só olha o texto quando é um texto bonito? Por exemplo, na igreja praticamente não se pode ler muito hoje texto de repreensão, texto de correção. A igreja fica triste. Né? E o pastor me magoou com o texto de hoje. Está na Bíblia, meu amado. Você tem que ler e tem que aplicar na sua vida, queira você ou não. É para correção. Eu e você, quando somos corrigidos por Deus, é porque Ele nos ama, diz a palavra dele. Ele só corrige quem Ele ama. E a correção para mim e para a sua vida só vem porque Ele nos ama. Então, Judas os exorta a que identifique a si mesmo. É uma referência à necessidade de conhecer, meditar e crer de coração no fundamento lançado pelos apóstolos e profetas. A Bíblia. Qual é o fundamento que tem os apóstolos e profetas que Jesus nos ensinou? A Bíblia, a palavra dele. Então, Judas está nos exortando para isso. Olhem para a palavra de Deus, né? Nisso vemos que sem o estudo e o conhecimento da palavra de Deus, não podemos manifestar essa fé santíssima que Judas está dizendo. Essa fé santíssima que ele está pedindo para nos ser aplicada. Pois é o próprio Deus que nos aperfeiçoa para toda a boa obra. De novo, Deus é quem nos aperfeiçoa para toda a boa obra. E como é que eu vou ser aperfeiçoado se eu não busco meu Deus? Mas eu oro. A oração é fundamental na vida cristã. Mas a leitura diária da palavra, ela anda junto com a oração. Amém? Então a gente tem que olhar para isso. O fundamento para uma vida cristã é a leitura do Evangelho e a oração em Deus. A oração no Espírito Santo. É o poder do Espírito movendo a mim e a você. Lá no versículo 20, a parte B, poder para edificar a vida cristã. Qual é o poder para edificar uma vida cristã? Versículo 20, parte B. Oração. É a oração. Orando no Espírito Santo. Orando no Espírito Santo. A palavra de Deus
e a oração devem andar juntas para a edificação da igreja. Isso está lá em Atos 6:4. E nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. A oração e ao ministério da palavra, ao ensino da palavra. Caminham juntos. É exatamente isso que Judas está trazendo aqui. Um cristão não pode andar sem a oração e sem o estudo da palavra. Então, as palavras de Judas são semelhantes às palavras de Paulo, lá em Efésios 6,16, que ele diz, em Efésios 6,16, com toda a oração e súplicas, orando em todo tempo no Espírito. Perceba, Paulo está dizendo aqui o que Judas também está dizendo. Que a vida cristã caminha no Espírito, buscando em oração. Mas buscando o quê? A face de Deus. Para entendermos o quê? A obra de Cristo. Que nos purifica e nos santifica e nos traz e nos dá o poder para edificar uma vida reta diante de Deus. A Bíblia diz que não sabemos orar como convém, mas é o Espírito é quem intercede por nós, de sobremaneira, com gemidos inexplicáveis. Isso está lá em Romanos 8:26. Nós não sabemos nem orar. Kistenmacher, um escritor, ele diz assim, em um comentário dele: o Espírito toma as nossas orações imperfeitas, aperfeiçoando-as e apresentando-as diante de Deus, o Pai. Olha que legal. Então, quando você dá aquela enrolada, que você fala, nossa, hoje eu nem consegui orar direito, fica tranquilo. Porque o Espírito Santo, ele não está olhando para o que sai dos teus lábios, mas para o que sai do seu coração. E é o que sai daqui que ele leva para o Pai. Então, quando você tenta dar uma enrolada, eu vou fingir que orei aqui, esquece isso aí. Porque o Espírito que sonda o meu coração, é ele que vai diante do Pai com a minha oração. E esse escritor aqui, Kistenmacher, aqui, ele quer dizer assim, que ainda que as suas orações sejam imperfeitas, elas são entregues diante do Pai. Como? Como você ora com o coração. Amém? Então não é a perfeição da sua oração que chega diante de Deus, mas sim o teu coração e a tua intenção. É isso que o Espírito Santo vê em mim e em você. Martin Henry, sobre orar no Espírito, ele diz assim, a oração é a enfermeira da fé. A oração é a enfermeira da fé. A maneira de edificar a nós mesmos sobre a nossa santíssima fé e perseverando na oração. Então nós temos uma maneira de orar que nos mantém nessa fé como? Em oração. Sabe aquele momento que você está na sua maior dificuldade, que você fala assim, essa dificuldade eu não vou suportar? É nesse momento que você ora a Deus, ele alivia o seu fardo. Difícil, né? Eu tenho passado os momentos na minha vida e que eu olho para esses textos e eu digo, Senhor, obrigado, porque o Senhor é aquele que tem me sustentado. Obrigado, porque é o Senhor quem tem nos sustentado. Romanos 12:12 diz assim, alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Olha só, perseverar na oração, em que momento ele está dizendo aqui? Na tribulação. Quando tudo vai bem na vida, muito, muito raramente você ora. Ou se orar, se ora rindo. Mas ele está dizendo, é na tribulação, é na perseverança, é na paciência. Aí é que você vai sentir o poder da oração. Porque é na hora que você mais precisa. E eu acredito que é na hora que a gente mais busca a Deus. Amém? Então, nossas orações certamente prevalecem quando oramos no Espírito. Isso é debaixo de sua orientação e influência, de acordo com a regra da sua palavra, com fé, fervor e importunação, perseverante e constante. Isso é orar no Espírito. Deu para entender? Você precisa permanecer firme na palavra, porque é ela quem vai até colocar você a forma correta de orar. O seu coração, assim como o meu coração, é um coração enganoso. Por isso precisamos da orientação do Espírito Santo, que nos conduz a orar corretamente. A oração, ela não pode sair da minha vontade. A minha oração tem que sair da vontade do Espírito Santo, que sabe qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Muitas vezes, meus irmãos,
muitas vezes, a tribulação é para forjar o nosso caráter e nos colocar mais parecido com Jesus Cristo. Amém? Então, se a palavra é o fundamento da vida cristã, a oração no Espírito é o poder eficaz para edificá-la. Se a palavra é o fundamento da vida cristã, a oração no Espírito é o poder eficaz para edificá-la. Amém? E aí ele vem dizer aqui no versículo 22 e 23 que o cristão deve evangelizar. No versículo 22 e 23, ele diz então que compadeça-se ou tenha compaixão de todos que estejam em dúvida, tenha compaixão daqueles que duvidam. A ordem é: ensine a palavra de Deus às pessoas que estão sendo seduzidas pelos falsos mestres ou falsos ensinamentos. Perceba, dentro da igreja, a gente tem essa situação. Hoje você tem na internet, quantos cultos você quer assistir agora? Você tem de tonelada. Agora, você tem discernimento para assistir todo o culto? Você vai na palavra e toma cuidado com o que você está lendo, ouvindo ou falando? Ou tudo que fala você fica como uma folha ao vento? Esse é o problema. Por isso que aqui Judas está dizendo você ter o discernimento, você ter o cuidado, você ter o conhecimento da palavra para ensinar outros. Para que talvez esses outros que estão como um vento, levando folhas para lá e para cá, não sejam pessoas que você vai acabar enterrando mais elas. Por quê? Porque você tem o conhecimento da palavra, você estuda a palavra, você busca ter o conhecimento. Então não é toda e qualquer palavra que te pregam você vai ouvir. Ou melhor, não vai deixar entrar no seu coração. Ouvir você ouve. Mas se liga a televisão hoje, vão colocar de 20 canal, 19 é pregação. Essas pregações, elas são a palavra de Deus verdadeiramente pregada com texto e contexto e nada fora do seu contexto? Você consegue analisar uma palavra? Você consegue olhar para um texto desse e analisar o que Judas está falando? Então isso é o que você pode, para poder evangelizar, você tem que ter pelo menos o conhecimento daquilo que você crê. Você crê verdadeiramente em Jesus Cristo morto e ressurreto? Então são coisas que você tem que ter na sua mente que você não pode se deixar enganar. Então o que Judas está trazendo aqui é isso, que você deve se compadecer das pessoas, ter compaixão de todos, né, que estejam em dúvidas, que tem um problema de não ter um conhecimento do Evangelho. A ordem é, então, ensinar a palavra de Deus a todas as pessoas que estão sendo seduzidas pelo falso mestre ou por falsos ensinamentos. A estes devemos mostrar as glórias do Evangelho de Cristo. Olha que legal. Devemos mostrar as glórias do Evangelho de Cristo. E aonde estão essas glórias? Aqui, na palavra de Deus. Aqui, no Antigo e no Novo Testamento. Mas tem que ser discernido, com cuidado. Amém? Por obediência, por meio da santificação e orando no Espírito, é o meio pelo qual nos mantemos no amor de Deus, que é o versículo 21. Para se manter no amor de Deus, você precisa ter obediência. Não tem como você dizer que você está no amor de Deus sem obediência à sua palavra. Não tem como. Não tem como você dizer que está no amor de Deus se você não ora. Não tem como. E não tem como você dizer que está no amor de Deus se você não lê as Escrituras e estuda ela. Não tem como. Esse versículo 21. Então, essas virtudes devem ser acompanhadas por compaixão para com aqueles que tinham caído sobre a influência dos hereges, que é o versículo 22 e 23. Sabendo que ninguém é imune do erro. De novo, eu e você não somos imunes ao erro. Eu e você não somos imunes a cair ou a escorregar. Deu para entender? Então, às vezes você vê um irmão que não tem muito conhecimento da Bíblia, não tem muito conhecimento da palavra, e às vezes você quer julgar ele. Ah, mas esse irmão, tá, e você tem sabedoria total para se segurar de pé? É o que a palavra vai dizer. Assim, aquele que julga estar firme, cuidado, ou cuide-se, para que não caia. 1 Coríntios 10, 12. Por que Paulo está nos orientando ali em 1 Coríntios 10, 12 com esse versículo? Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Paulo está orientando exatamente o que eu estou dizendo para vocês. Quando vocês forem ajudar alguém, tenha compaixão e amor pela pessoa. Não julgue ela.
Não julgue ela. Você não, talvez não está passando pelo problema dela. Não estou dizendo para você estar olhando para ela, talvez, se for um pecado, se for algo assim, você dizer, tá tudo certo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo de você ter compaixão das pessoas. Eu estou dizendo de você caminhar com as pessoas. E aí, então, você ensinar a ela o verdadeiro evangelho. Aí, então, você vai orientar ela dentro do verdadeiro evangelho. Aí, então, você pode, caminhando com essa pessoa, 1, 2 léguas, orientar ela sobre o verdadeiro evangelho. Então, ter compaixão das pessoas é não julgá-la. Ter compaixão das pessoas é trazê-las para perto, não repelir. Amém? Então, Judas, ele entende que ainda havia esperança para aqueles que estavam sinceramente confusos e em busca da verdade. Judas recomenda que os que estavam firmes tivessem compaixão deles. Em vez de criticá-los e expulsá-los das igrejas, Judas ele traz uma outra vertente aqui. Ame-os. Tenha compaixão desse irmão. Ajude ele. Se ele não está entendendo, ajuda ele a entender. Deu para entender? Talvez esses estivessem com falta de sabedoria. Talvez essas pessoas estão com falta de sabedoria. Olha só o que diz lá em Tiago 1,5. Diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Se tem falta de sabedoria, peça a Deus. E se você vai aconselhar alguém, ajudar alguém que está confuso ou que está meio perdido no entendimento, vai com sabedoria falar com ele. Amém? Então, o que Judas está trazendo aqui é exatamente isso. Nós devemos ter oração, devemos ter leitura do Evangelho e devemos evangelizar. Concluindo, para fechar, então, do versículo 17 ao 23, a gente tem aqui uma epístola, que é a epístola de Judas, que é uma coisa linda de você ler, estudar, analisar. É um texto, assim, maravilhoso. Ele fala com toda a Bíblia, ele tem aqui muito ensinamento, apesar de ser uma carta de 25 aqui versículos, uma epístola, uma carta. É uma coisa linda de você poder ler, reler, estudar e entender o que Judas está dizendo. Então, no versículo 17, lembre-se das palavras proferidas pelos apóstolos de Cristo. Ô Júnior, e aonde estão essas palavras? Na Bíblia. Tenha discernimento, tenha sabedoria para você ler a Bíblia e entender os propósitos de Deus na sua vida e na minha vida. É assim que devemos ler a Bíblia. No versículo 18, haverá escarnecedores, orando segundo os desejos de suas ímpias paixões. Isso entre vocês, dentro da igreja, entre nós. Tá bom? E essas pessoas, elas podem estar, talvez, confusas. Isso é bom, porque você pode ajudar. Agora, tem pessoas com coração mau. Isso você precisa tomar cuidado. No versículo 19, ele fala: são estes que promovem a divisão, os quais não têm orientação do Espírito. Ele está dizendo de pessoas no nosso meio que fazem a divisão da igreja, que fazem muitos saírem da igreja. Misericórdia que eu não seja um desse. Amém? No versículo 19, ele está nos orientando a isso. Tá? Do mesmo jeito que tem esses que não ajudam e atrapalham, eu e você temos que tomar muito cuidado para ter discernimento e sabedoria, para não sermos um desse. Versículo 20, a parte A. Vocês devem ficar firmes na fé, ou como diz Judas, edificando, construindo, dando continuidade na obra de Deus. Amém? O versículo 20b ao versículo 21, orando no Espírito, guardando-se no amor de Deus até a volta de Cristo, pois é o próprio Espírito que nos conduzia e nos conduz e nos conduzirá a ficarmos firmes. Isso quando unimos oração e a palavra de Deus para combater os falsos ensinos, pois oração e palavra caminham de mãos dadas. Deu para entender? Então, versículo 20b ao 21, ele está dizendo exatamente isso. Orem e leiam a palavra. Amém? O 22, tendo compaixão daqueles que duvidam. Judas aqui pede que façamos evangelizações segundo a palavra de Deus. Como que a palavra de Deus nos ensina a evangelizar? E ele dá a ideia aqui, tendo compaixão, amando, trazendo para perto, não repelindo. Né? Como diz Jesus no Evangelho de Marcos 16, 17, Jesus diz assim, ó: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas.
Difícil, né? Pregar a todas as pessoas. Às vezes eu quero selecionar alguns para eu pregar, e alguns eu já condeno. Mas Jesus está dizendo, preguem a todos. Amém? E fechando no 23, ele diz, cuidado para não se queimar ou tentar salvar outros, pois muitos, ao tentar buscar os que estão se queimando, acabam se entregando ao fogo do pecado. Por isso, Judas nos alerta para odiar até a roupa contaminada pela carne. Versículo 23b. Aqui, Judas no 23b está deixando bem claro que devemos estar no mundo, mas não nos contaminar com ele. Devemos buscar os perdidos, mas não nos perder com eles. Deu para entender? Devemos buscar os perdidos, mas não nos perder com eles. Isso é um alerta para o meu coração. Isso é um alerta para o seu coração. Ame, tenha compaixão dos perdidos, mas tome cuidado consigo mesmo. Amém? Vamos orar? Que Deus possa nos abençoar e cuidar da nossa mente, do nosso coração. E, de novo, tudo isso vai acontecer com a leitura do Evangelho, com a oração e com a orientação somente do Espírito Santo. Não há outro caminho para eu e você sermos verdadeiros cristãos, moldados por Deus, a não ser o Espírito Santo fazendo isso na minha e na sua vida. Vamos orar. Sim, Deus e Pai, eu quero te louvar, bendizer o teu santo nome e agradecer ao Senhor, Pai, pela tua misericórdia. Agradecer ao Senhor pela tua presença no nosso meio. E agradecer, Pai, porque é o Senhor que nos orienta aqui com a tua palavra. Traz-nos discernimento, traz-nos sabedoria e cuida, Senhor Deus, da tua igreja, que clama e necessita, Pai, do Senhor entre nós. Que o Senhor, Espírito Santo, mude a nossa forma de pensar. Que o Senhor, Espírito Santo, nos coloque mais a ler a palavra e que o Senhor, que tem nos iluminado tantas vezes, continue nos iluminando a cada dia para termos discernimento e sabedoria da tua palavra. E nos coloca mais vezes, Pai, de joelho, orando e buscando a face de Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe vocês, então. Vamos agora para o nosso momento de oração com a minha esposa Denise, com a irmã Lu. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos. Que palavra abençoada, né? É difícil, né? A gente agir dessa forma e a gente só consegue ser um cristão dessa maneira através do Espírito Santo na nossa vida e a gente buscando a santificação, né? Não é mesmo, Lu? E a gente agora vai para os nossos momentos de oração, vamos para os nossos pedidos de oração. Eu e a Lu, nós vamos estar orando e que vocês nos acompanhem em oração. Vamos orar? Senhor Deus, eu quero te louvar e agradecer, Pai. Obrigada, Senhor, pela nossa igreja, Senhor, tão amada. Eu quero te louvar, Senhor, e agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, de estar nos servindo nesta igreja. Obrigada, Senhor. Eu quero pedir, Senhor, ali por cada ministério da igreja. O Senhor conhece, o Senhor sabe de cada necessidade que tem ali, Pai. Que o Senhor esteja abençoando, Pai, o ministério do diaconato, que o Senhor esteja dando sabedoria, capacitando eles, Pai. Também abençoa o ministério de louvor, Senhor. Senhor, que o Senhor esteja capacitando, abençoando, colocando humildade no coração, o ministério do PowerPoint. Pai, que a gente possa voltar a ter o ministério do Kids. Senhor, eu quero te louvar, Pai, sabendo que o Senhor está no controle de tudo, cuidando ali de cada ministério, Pai. Que o Senhor venha nos capacitar e que tudo, Pai, seja para a tua glória, Senhor. Que o seu nome venha a ser glorificado ali em todo o tempo, Senhor. Obrigada, Senhor, pela vida de cada voluntário. Que o Senhor esteja, Pai, cuidando. O Senhor sabe, o Senhor conhece, Pai, o coração, as aflições, as dificuldades, Pai. E que o Senhor venha, Pai, trazer um refrigério, que o Senhor venha, Pai, dar sabedoria. Cuida, Senhor, ali. Senhor, eu quero pedir também, Senhor, por cada família, Senhor, da igreja, Senhor. Que o Senhor esteja cuidando, que o Senhor esteja abençoando. Senhor, abençoa, Senhor, cada lar ali de nossa igreja, Senhor. O Senhor conhece todas as dificuldades. O Senhor sabe, Pai, tudo que necessita cada família, Pai. Desemprego, Senhor, filhos que não estão indo para a igreja,
O Senhor sabe, Pai. O Senhor conhece, Pai. Restaura cada família, Senhor. Senhor, eu quero pedir também, Senhor, pelos enfermos, Pai. Ó Deus, que o Senhor venha com o teu poder de cura sobre a vida de cada um, Senhor. O Senhor sabe, Pai. São tantos pedidos chegando até nós, Pai, com amigos nossos que estão com familiares internados, familiares doentes. Ó Pai, cuida, Senhor. Cuida, Senhor, traz a cura, Senhor. Que o Senhor direcione os médicos, remédios, Pai. Ó Deus, essa pandemia que ainda vivemos, Pai, que o Senhor venha, Senhor, trazer através da vacina, Pai, que realmente essa vacina venha fazer efeito, venha trazer imunização, Pai, e que nós possamos, Pai, ver o teu agir na vida de cada um. Sabemos que ainda tem muitas pessoas com Covid. Ó, Pai, cuida, abençoa, Senhor. Traz a cura, Senhor, em nome de Jesus. Também peço, Pai, para aqueles que estão enlutados, famílias que perderam seus entes queridos, Pai. Como é triste isso. Mas que o Senhor venha trazer o conforto, o consolo, Pai. E que o Senhor venha usar este momento para que eles possam se aproximar mais de Ti, Senhor. Estar mais atento à Tua voz. Obrigada, Senhor, pelo Teu cuidado. Eu quero Te louvar e agradecer, Pai, em nome de Jesus. Amém. Paizinho querido, ainda na tua presença, venho colocar diante do teu altar, Senhor Deus, aquele país, o Afeganistão, Senhor Deus, que o Senhor venha de encontro àquelas vidas, venha de encontro àquele país, venha de encontro aos Amém. governantes, Pai querido. Nós vemos os desesperos daquelas pessoas subindo naqueles aviões para Meu saírem Deus, daquele tem lugar, misericórdia, Pai. Senhor. Sente misericórdia, Senhor Jesus. Entra com a tua providência ali, Senhor Deus, Amém. fazendo o Sim, melhor que o Senhor tem para eles, ó Pai querido. Te obrigada. peço também, ó Pai, pelo governo brasileiro, Senhor Deus, pela nossa pátria, que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor Amém, esteja Jesus. de encontro, Senhor Deus, a tudo que eles vierem a fazer, ó Pai, que seja para honrar e glorificar o teu Amém, nome. Jesus. Quebranta corações, quebranta, Senhor Deus, aquelas vidas com os corações endurecidos, Amém. porque são tantas pessoas com tanto e outros sem nada, Pai. É Tende verdade. misericórdia, Senhor Meu Deus, do Deus. teu povo brasileiro, Pai querido. Te peço também uma bênção especial pelos nossos missionários, mundialmente falando, Pai querido. Sim, Guarda Deus. os teus filhos que largaram tudo e todos por amor do teu Jesus, nome, Pai cuida, querido. Senhor, em Que o nome de Senhor esteja, ó Pai, suprindo as necessidades, as dificuldades dos teus filhos. Que o Senhor esteja guardando eles de todo mal, de todo perigo, de toda enfermidade, Pai querido. Que o Jesus. Senhor faça, Pai, suprir o que eles necessitam de Ti neste momento, Pai querido. Sim, Unge a Deus. vida deles com o teu amor e com a tua imensa e soberana Amém. misericórdia, Pai. E obrigada porque até aqui o Senhor tem Deus. cuidado de nós, Pai. Amém, É o que Jesus. eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Foi um prazer estar com vocês. Foi um culto abençoado. Obrigada, Luciana, por estar Nada. conosco. Que Deus abençoe sua vida, a vida da sua Amém. família. E agora a gente vai orar encerrando o culto, agradecendo a Deus pela forma como Ele fez. Amém? Deus, eu quero te louvar e agradecer, Senhor, por este culto, Senhor, por este momento de comunhão, por esse momento, Pai, que o Senhor usou nossas vidas. Pai, obrigada por cada irmão, Senhor, que está assistindo. O Senhor também conhece todos os pedidos do coração deste irmão, dessa irmã, Senhor. Obrigada, Senhor, pela vida deles. Eu quero te louvar e agradecer, Senhor, pela vida do pastor Júnior, pela vida do Márcio. Quero agradecer, Senhor, pela vida da Mídia aqui, da Hilda, do Samuel. Senhor, obrigada por eles estarem conosco, Senhor, nos ajudando, nos orientando. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Tu és um Deus soberano. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe e até semana que vem.